Boa, começou a gravar, gente. Vamos lá. Então, começou a gravar. Nosso assunto de hoje é concordância verbal e concordância nominal. Mais especificamente, nós vamos falar de concordância nominal hoje. E aí, na aula da semana que vem, na segunda-feira, a gente fala de concordância verbal. Fechou. Esse é o nosso combinado. Então, vamos primeiro entender o nome disso para a gente poder raciocinar e entender os conceitos. A hora que eu falo assim de concordância, alguma coisa que concorda com outra. O que é algo que concorda com outra? É algo que está em sintonia com aquela. Uma coisa que concorda com a outra é algo que vibra na mesma intensidade, né? A gente pode pensar assim: são duas coisas que vão na mesma direção, são coisas que concordam. Porque se fosse o oposto, coisas que são adversários são aqueles que vão em sentido oposto, são opositores, né? Tem uma oposição. Então, são antônimos. Na hora que eu falo assim, adversários ou concordância, são praticamente palavras que são sinônimas. Tá, alguém está mandando mensagem agora. Hora que eu falo, então, de concordância nominal, por exemplo, nominal, você lembra de nome é substantivo. Então, concordância nominal tem alguma coisa a ver com a harmonia de algo com o substantivo. São as palavras que estão ligadas diretamente ao substantivo, né? Artigo, adjetivo, numeral e pronome. São 4 classes de palavras que se relacionam com o substantivo e tem que estar em harmonia com esse substantivo. E o que seria essa harmonia? Seria concordar em gênero, né? Se o substantivo é feminino, o numeral tem que estar no feminino, o artigo tem que estar no feminino, o adjetivo também tem que estar no feminino. Se o substantivo está no masculino, aí todo mundo tem que estar no masculino. Isso é concordar, é ir na mesma direção. A mesma ideia para o verbo. Quando eu penso concordar com o verbo, então alguém tem que concordar com o verbo. Quem é que tem que concordar com o verbo? O sujeito. Porque lembra na aula de verbo que eu expliquei para você que o verbo, dentro de uma frase, você tem uma frase lá, falando alguma coisa para nós. E aí eu tenho o verbo. O verbo, ele sempre vai estar trazendo para nós o acontecimento. Algo está acontecendo. Essa frase está me dizendo um acontecimento e é o verbo que traz esse acontecimento para mim. Só que eu tenho alguém que está vivendo esse acontecimento, que está praticando esse acontecimento. Esse alguém que está praticando esse acontecimento é o sujeito. Ele é o sujeito que está vivendo o acontecimento. Como é o sujeito, ele está diretamente relacionado com o verbo, porque é ele que vive o acontecimento do verbo, ele tem que concordar com o verbo. Então, se o verbo está no plural, o sujeito tem que estar no plural. Se o verbo está no singular, o sujeito tem que estar no singular. Se o verbo está conjugado na primeira pessoa, o sujeito tem que estar na primeira pessoa. Se o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, o sujeito tem que estar na terceira pessoa do plural. Isso é concordar. É uma relação entre duas partes que tem que estar em harmonia. No caso dos nomes, da concordância nominal, a harmonia é em gênero e em número, né? Masculino e feminino, singular ou plural. E no caso do verbo e do sujeito, a harmonia é estar concordando em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, né, na conjugação, e em número, singular ou plural. Então, é isso que nós vamos estudar. Quais são as regras de concordância entre os elementos nominais e entre sujeito e verbo. Hoje nós vamos falar de concordância nominal, né? Mais especificamente concordância nominal. Então, olha aqui uma definição para vocês de concordância nominal. Ó. Você tem que a concordância nominal, ela é quando... Opa, peraí, gente, eu estou com um probleminha aqui, rapidinho, deixa eu só corrigi-lo.
peraí. Não, peraí, eu fiz caquinha aqui. Fiz caquinha. Deixa eu parar a apresentação. Deu problema técnico aqui, peraí. Voltamos, pronto. Então, ó, quando eu estou falando para vocês de concordância nominal, ó, eu tenho, obviamente, palavras nominais que estão se relacionando. Palavras nominais que estão se relacionando com o substantivo. O que são as palavras nominais? Nome você tem que lembrar que é substantivo. Então, eu tenho um conjunto de classes de palavras na língua portuguesa que se relaciona diretamente com o substantivo. Quais são? São essas quatro aqui, ó. O adjetivo. Por quê? O adjetivo ele traz uma qualidade para o nome, para o substantivo. Então, ele traz uma qualidade, seja uma qualidade boa ou seja uma qualidade ruim, mas ele traz uma qualidade. O numeral, ele traz uma quantidade, né? O numeral, ele traz uma quantidade daquele substantivo. O artigo, ele define, né? Se é um masculino, se é feminino, se é indeterminado. E o pronome, a gente viu na aula passada, ele substitui ou ele acompanha esse substantivo. E aí ele tem que estar diretamente relacionado com esse substantivo em gênero e em número. Então, essas são palavras nominais, que elas se ligam diretamente ao substantivo. Elas não se ligam ao verbo. O adjetivo, ela não se liga ao verbo. O adjetivo, ele traz uma qualidade, mas não traz uma qualidade para o verbo. Ele traz uma qualidade para quem está vivendo o acontecimento do verbo. O numeral, ele não traz um... Era que a minha caneta aqui tá falhando esse trem aqui. O numeral, ele não traz uma quantidade relacionada ao verbo, traz uma quantidade relacionada ao substantivo, né? E aí, quando a gente fala de concordância, ó, a concordância é isso aqui. É quando essas classes de palavras, quando artigo, numeral, pronome e adjetivo, concordam em gênero e em número com o substantivo. Então, olha esse exemplo aqui embaixo, ó. Eu peguei uma frase e escrevi assim: os seus 2 carros novos chegaram. Chegaram é verbo, por isso está de vermelhinho, está destacado. Agora, o substantivo aqui dessa minha frase é carros. É carros. E a hora que eu analiso ele, eu sei que ele é masculino e ele está no plural. Logo, todas as palavras nominais também devem estar no masculino e no plural. Então, artigo, os carros, né? Os carros. Então, aqui eu tenho o artigo. O artigo está no masculino, o, e no plural, os. Seus. Seus é pronome possessivo. Então, ele é pronome. Não é suas, é seus. Está no masculino e está no plural. 2. 2 é o numeral. É a quantidade de carros. São 2 carros, não é 1, não é 10, é 2. É o numeral. E está no plural, não é 2. É masculino e não é feminino. Novos. Novos é a qualidade desses carros. Não são carros usados, são carros novos. Então, isso daqui é um adjetivo. Então, tá vendo que todas as 4 classes de palavras, elas estão relacionadas com a palavra carro, que é substantivo, no masculino e no plural. Aí você fala, e se eu mudar esse substantivo? Você colocou carro, que é uma palavra masculina, e você colocou no plural. E se eu tirar carro e colocar uma palavra feminina? Bicicleta. Bicicleta é feminina, e nesse caso aqui também está no plural, bicicletas. Logo, todas as outras palavras que se relacionam com o substantivo feminino também devem estar no feminino e no plural. Então, as, artigo, suas, pronome possessivo, duas, numeral, novas, feminino e no plural. Então, tá vendo? Isso é concordância nominal.
É quando as classes de palavras que se relacionam com o nome concordam com esse nome em gênero e em número. Acho que ficou mais fácil assim, né? Pensar assim, né? Fica mais fácil a gente conseguir pensar assim. Tá claro? Tá claro para todo mundo? Se tiver claro, agora eu vou aprofundar um pouquinho. Vou aprofundar um pouquinho. Por quê? Porque agora começa algumas regrinhas chatas de acordo com algumas variações que nós podemos ter. Essa aqui é uma frase um pouco... Essas duas frases aqui são umas frases um pouco mais simples. E quando eu tiver dois substantivos? Né? Porque se a concordância nominal ela é a concordância dessas classes de palavras com o substantivo, e quando eu tiver dois substantivos, vai concordar com quem? Vai concordar com os dois? Vai concordar com o mais próximo? Vai concordar com o que tiver no masculino? Vai concordar com o que tiver no feminino? Então aí já começa a complicar um pouquinho as regras. Agora a gente vai pensar um pouco essas regras a mais. Então vamos pensar num caso em que eu tenha dois ou mais substantivos, só que eu coloco um adjetivo depois, né? Pós-posto. Pós-posto é a mesma coisa que depois. Depois desses substantivos. Como assim? Eu tenho substantivo, numa frase, né? Substantivo mais substantivo, e depois eu coloco o adjetivo. Eu coloco o adjetivo depois. E aí, nesse caso, esse adjetivo, ele vai concordar com todo mundo ou ele vai concordar com o substantivo mais próximo? As duas regras. Nesse caso, ó, tá vendo aqui, ó? Ou ele vai para o plural, porque, obviamente, se eu tenho dois substantivos, é plural. Ou ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Aí eu tenho que olhar, esse substantivo mais próximo está no singular, está no plural, está no masculino, está no feminino? Então, é uma regra que é a escolha de quem estiver escrevendo a frase. Você está escrevendo a frase, você escolhe. Agora, como você está analisando isso daí numa questão, você vai ter que ver se está respeitando essa regra. São duas regras. Ou concorda com o conjunto, que aí fica todo no plural, ou ele concorda com o mais próximo. Só que aqui temos um primeiro problema. O primeiro problema é que os dois substantivos são do mesmo gênero. Então, pensa o seguinte: se esse substantivo, nesse primeiro caso que eu estou trazendo para vocês, esse substantivo está no masculino e esse aqui está no masculino. Ou esse substantivo está no feminino e esse aqui está no feminino. Aí eu tenho essa regra. Então, quando eu tenho, a primeira regra é essa: quando eu tenho substantivos, dois ou mais substantivos do mesmo gênero, ou eu concordo com todo mundo, ou eu concordo com o mais próximo. Ou vai para o plural, ou eu concordo com o mais próximo. Tá? Vamos dar exemplo. Imagina essa frase aqui. Vamos pegar uma frase nossa aqui, vai. Professor e um aluno. Aí aqui vem o qualificador, vai. Sei lá, autista, vai lá, porque nas escolas nós temos a diversidade hoje, né? Nós estudamos isso. Aí, o que eu colocaria aqui? Autista ou autistas? Né? Qual dos dois eu colocaria? Tudo bem que autista não tem gênero aqui, né? Masculino e feminino. Vamos colocar, então, vamos trocar isso aqui por esperto. Esperto ou espertos? Qual dos dois está correto? Qual dos dois está correto? Pela nossa regra, se eu tenho dois substantivos,
esse aqui e esse aqui, e os dois são do mesmo gênero, no nosso caso é masculino e masculino, ou eu concordo com todo mundo, ou seja, espertos vai para o plural, ou eu concordo com o mais próximo e coloco esperto, porque aluno está no masculino. Então, pela nossa regra, eu posso fazer isso. Se fosse professora, né? Professora e aluna, aí iria para o feminino. Logo, seria espertas ou esperta. Estaria no feminino. Então, essa é a primeira regra. Se eu tenho dois substantivos e o pronome está depois, ou eu concordo com todo, e esses dois substantivos são do mesmo gênero, ou eu concordo com o conjunto, e aí vai para o plural, ou eu concordo com o mais próximo. Tá bom? Com o mais próximo. Os dois jeitos estão corretos. Aí você fala, tá, e se os substantivos forem de gêneros diferentes? Um é masculino e o outro é feminino. Ou inverte, o primeiro é feminino e o segundo é masculino. Qual que é a regra? Aí a gente vem para a nossa próxima regra. Então, quando o adjetivo ele tiver com substantivos de gêneros diferentes, eu posso jogar para o plural, concordando com o conjunto. Mas, obrigatoriamente, tem que ser o plural masculino. O plural tem que ser masculino. Ou eu concordo com o substantivo que estiver mais próximo. Aí você fala, por que plural masculino, sendo que eu tenho um dos substantivos é feminino? Ó, nós temos dois substantivos, um é masculino, o outro é feminino. Só que se eu quero concordar com o conjunto, eu tenho que jogar para o plural masculino. Por quê? Sendo que eu tenho um dos substantivos é feminino. Porque isso é uma convenção, é uma regra. Nós vivemos numa sociedade que essencialmente é machista e quem decidiu isso disse que tem que concordar com o masculino e ponto. Então é uma regra de convenção, é uma convenção. Não tem uma explicação lógica. Vai falar, tá, eles vão... obviamente que se você pesquisar, vai encontrar uma explicação lógica, mas isso é uma forma de retórica para poder justificar essa escolha. Mas foi uma escolha. É uma escolha gramatical, uma escolha de quem decide, de quem escreve as regras. Tá? Mas é isso. Então, a segunda regra é, se eu tenho substantivos diferentes, de gêneros diferentes, ou vai para o plural masculino, ou concorda com o mais próximo. Olha o exemplo aqui, ó. Marta pediu um garfo, garfo é masculino. E uma faca, faca é feminino. Qual é a regra? Ou eu concordo com o conjunto, e aí vai para o plural masculino, ou eu concordo com o mais próximo. Como a palavra mais próxima é feminina e no singular, o adjetivo fica no feminino e no singular. Aqui é feminino singular, fica no feminino singular. Agora, se eu quiser concordar com o conjunto, o adjetivo fica no masculino e no plural. Porque é um conjunto é mais de um, então tem que ir para o plural. Só que nessa regra, como eu tenho substantivos de gêneros diferentes, masculino e feminino, eu coloco obrigatoriamente no masculino no plural. Tá bom? Então vamos resumir isso. Então a primeira regra: substantivos de gêneros iguais. Vamos usar o seu conhecimento de matemática, né? Vamos escrever assim, ó, igual. Substantivo de gênero igual. A regra é 1. Concorda com... Vai para o plural, concorda com o plural do gênero, né? É gênero mais plural. E aí, se os dois substantivos são femininos, é gênero feminino e no plural. Se os dois substantivos são masculinos, é gênero masculino e no plural. Ou
ou é alternativa, eu escolho, ou concordo com o mais próximo. Então, se o mais próximo está no feminino singular, o adjetivo feminino singular. Se o mais próximo está no masculino plural, vai para o masculino plural. Essa é a primeira regra. Só que isso é para substantivos de gêneros iguais. A segunda regra é qual? A segunda regra é quando eu tenho substantivos de gêneros diferentes. Então, um é masculino, outro é feminino. E vice-versa. Nesse caso, vai para o masculino no plural ou concorda com o mais próximo. Certo? Concorda com o mais próximo. A Patrícia perguntou, mas esse tipo de questão não dá problema em provas? Sinceramente dá. Sinceramente dá. Por isso que você vê poucas questões de prova perguntando sobre isso. Porque o examinador ele tem que tomar um cuidado muito grande para não ter a questão dele anulada, porque é meio confuso, né? É meio confuso, mas dá para fazer, tem questões, cai em prova. O que cai mais é o próximo tópico que a gente já vai estudar, mas isso daqui às vezes aparece sim. Às vezes aparece sim, mas pode dar problema nas provas, sim, pode dar problema, tá bom? Por isso que não cai tanto. Tá? Então essas são as duas regras que a gente tem que se preocupar quando eu tiver dois substantivos para poder concordar com o adjetivo. Beleza. E as regras que nos interessam agora? O que interessa agora para nós, e isso cai mais, principalmente em provas que não são tão específicas e tão concorridas como provas de nível federal, analistas, coisas que são mais complexas, mas são os casos especiais. Esses casos especiais, vocês têm que meio que memorizá-los mesmo. Tá? Vocês têm que entender e memorizá-los. Então, são alguns casos que vocês têm que memorizá-los. Isso aqui é o que mais cai. Se você falar assim, tá bom, dessa aula toda que você está dando de concordância nominal, o que é que eu tenho obrigação de gravar? Esses casos especiais. Esses casos especiais você tem obrigação de gravar. Tá bom? Ah, não entendi nada dessa coisa aí que você falou de dois substantivos, mas concorda com mais. Não entendi nada disso. Tudo bem. Agora o resto você tem que gravar. O resto você tem que gravar. Não é que é tudo bem, né? Você tem que aprender o anterior também, né? Mas se você tiver que fazer uma escolha e falar o que eu preciso realmente gravar disso daqui, porque realmente cai, é essa parte aqui, são os casos especiais. Então, os primeiros casos especiais que eu separei são essas palavras aqui, ó. Menos, abaixo, alerta e pseudo. Por que essas palavras? Porque elas são palavras que costumam aparecer bastante nas provas, tá? E como elas aparecem, elas costumam tentar confundir a gente. Como, por exemplo, o menos, às vezes aparece como menas. Menas. Vocês já viram isso? Já viu alguém falando com você? Menas. Ai, você tem que beber menos água. Alguma coisa assim. Né? Não existe, exatamente, Patrícia, não existe menos, né? É só menos. Por quê? Porque isso aqui é um advérbio. É um advérbio de intensidade, quantidade. É um advérbio de intensidade. Advérbio, quando eu dei a aula de advérbio para vocês, eu falei, advérbio é uma palavra invariável, ele não muda. Não me importa se você escreve a frase no feminino, se você escreve a frase no masculino, se você escreve a frase no singular, no plural, advérbios não sofrem variação. Então, se não sofre variação, menos é menos em qualquer lugar. Entendeu?
Então, é menos água, você tem que beber menos água. Mentira, você tem que beber mais, mas para a nossa frase fazer sentido aqui, menos, tá bom? Você tem que ficar menos preocupada. Ó, essa frase aqui seria muito comum, né? Aparecer. Ai, menina, fique menos preocupada. Nossa, até dói o ouvido. Por quê? Aí você fala, não, mas porque preocupada é feminino, que não sei o quê. Então tem que ser menos. Não, é menos, tá bom? É menos preocupada, porque menos não sofre variação. E, cara, o quanto isso aparece em prova, não está escrito. A mesma coisa abaixo. Abaixo, a gente não confunde tanto, né? Mas abaixo também é advérbio, né? Então, é advérbio de lugar, né? Então, também não sofre variação. Alerta. Alerta é uma palavra que não sofre variação também, mesmo que ela pareça uma palavra feminina, mas mesmo que ela estivesse numa situação masculina, ela não sofre. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Os representantes do governo, governo é uma palavra masculina, se mantiveram alerta. Não é alertos. Tem gente que colocaria aqui, os representantes do governo se mantiveram alertos durante a reunião. Não, alerta é um advérbio de modo. É um advérbio de modo. Então ele não sofre variação também. E uma outra palavra que a gente não usa muito no dia a dia, nem na linguagem informal, mas que aparece em alguns textos, é a palavra pseudo, que tem um significado parecido com falso. Um falso, um significado parecido com falso, né? Um pseudo profeta, é um falso profeta, né? É um conceito assim muito mais próximo da palavra falso, tá? E não existe pseuda, né? É só pseudo. Mesmo que ela estiver ligado com uma palavra masculina ou feminina, no singular ou no plural, tem gente que confunde muito com o plural. Olha lá, usou pseudos argumentos. Você vai ouvir, vai aparecer na sua, na sua prova, algumas vezes o pseudo no plural, porque argumentos está no plural, né? Argumentos é um substantivo que está masculino e plural. Aí tem gente que vai pensar, não, tem que concordar. Tem que concordar. Não tem que concordar com colocando pseudos. E na prova vai aparecer pseudos, tentando te enganar. Pseudo também não sofre variação. São palavras invariáveis. Então você tem que memorizar isso, ó. Menos, abaixo, alerta, pseudo, palavra invariável. Tá? Dessa lista daqui, a mais importante, a que mais aparece em prova, é a palavra menos. Tá? A que mais aparece em prova é essa. As outras aparecem também? Sim. Mas a palavra menos é a que mais aparece nas provas, nas questões. Então, fique alerta com ela. Outra listinha de palavras invariáveis, mas é que aqui tem umas sutilezas que você precisa gravar. A primeira dela é o em anexo. E deixa o em anexo aqui guardado. Eu já vou falar dele comparado com a palavra anexo, sem o em, sem a preposição em. Tá? Eu já vou comparar. Então, deixa ela aqui. Mas ela é a mais importante dessa nossa lista aqui. Ela é a mais importante. Aqui, das outras listas, ó, nós temos, do restante da lista, nós temos o em alerta. Eu acabei de falar para vocês que alerta é invariável. E o em alerta também é variável. Também é invariável. Ela não muda, continua sendo em alerta. Acabou. A sós. A sós também não sofre variação. Uma coisa é o a sós, quando você coloca a preposição na frente. Aí tem que ser a sós. Agora, quando você tirar a preposição e for usar a palavra só, né, no singular, só,
Aí ela ela pode ser no singular também. Mas se vier com a preposição a, aí não tem jeito. Aí ela é a sós. Haja vista costuma tentar confundir a gente no plural. Colocar haja vistas, né? Haja vistas, no plural. Não tem plural, tá bom? É haja vista, sem plural, tá? Essa daqui, em mãos, ou em mão, do ponto de vista da tradição, o mais correto é isso aqui, ó, é o em mão, no singular. No singular, o mais correto seria o em mão. Só que existem alguns dicionários, acho que o Aurélio, alguns dicionários que têm as duas formas, que tem o no singular, né, que é o em mão, e também tem no plural, em mãos. E admite as duas formas como correta. Logo, para nós, para o concurso público, você não precisa gravar isso aqui. Não interessa. Por quê? Porque a prova não vai colocar uma questão sobre coisa que é polêmica e que pode anular a questão. Então, nesse caso, tanto faz você usar no singular o em mão, como usar no plural o em mãos, né? Tanto faz, não importa. Você pode usar os dois, tá? Então, mas se preocupa com isso não. Tá aqui na lista para a gente poder, porque isso pode aparecer aí, de repente, para você que está estudando, você vai pegar uma apostila, você vai pegar um material na internet, você vai pegar uma outra videoaula aí e tudo mais. Às vezes está desatualizada, às vezes é um material um pouco mais antigo, uma aula mais antiga. Mas hoje, as duas formas são aceitas, não necessariamente é a mais correta, mas são as duas formas são aceitas. Mas não vai cair na sua prova, tá bom? A olhos nus sempre vai ser no plural, não vai ter variação. Por quê? Porque olhos é no plural, né? Nós temos olhos, não é olho, é olhos, né? Então, o nus é uma qualidade desses olhos, então vai sempre ser no plural, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, as olhos vistos. Há olhos vistos, desculpa. Há olhos vistos, tá bom? Dessa lista toda aqui, o mais importante para nós é o anexo e o em anexo. E aí é o próximo exemplo que eu vou dar aqui para vocês, ó, que está na próxima listinha nossa. Mas vamos conversar sobre ele aqui. Daqui a pouco eu volto para você. Nós temos, então, duas variações. Nós temos o em anexo, é o que mais cai, tá? Dessas duas listas aqui que eu estou trazendo para vocês, o em anexo e o anexo é o que mais cai. Então, nós temos um primeiro caso, que é o em anexo, e nós temos um segundo caso, que é o anexo. O em anexo é o modo como o documento está. Ele é uma locução adverbial. E se é advérbio, é invariável. É invariável. Ou seja, não importa se eu tenho documentos ou se eu tenho fotos em anexo. Eu posso escrever assim, fotos, que é palavra masculina, ó, masculina e plural. Fotos em anexo. Ou eu posso escrever documento. Não, fotos é feminino. Desculpa, gente. Falei besteira aqui. Fotos é feminino e plural. Então fica fotos em anexo. As fotos, né? Tá bom, vamos ajudar aqui. Coloca um artigo ali na frente. Ou eu posso falar os documentos. Documentos. Documentos é masculino e no plural. Opa, plural. Em anexo. Então, tá vendo que não mudou? Não importa se eu coloco a palavra feminina ou se eu coloco a palavra masculina.
Em anexo é invariável. Não sofre variação. Agora, se eu falasse assim, as fotos anexas ou os documentos, anexos. Tá vendo que mudou? Então, ou seja, quando eu não tenho o em na frente, isso aqui passa a ser um adjetivo e não um advérbio. E aí é variável. E aí tem que concordar. Aí tem que concordar com a palavra que ele está qualificando. É uma qualidade da foto estar anexa. É uma qualidade dos documentos estarem anexos. Então eu tenho que concordar com o substantivo. E se eu colocar no plural? Tá bom, é o recibo. O recibo anexo no singular. Tá vendo? É isso. A nota fiscal anexa. Então, tá vendo? Quando eu não tiver o em, aí eu tenho que concordar. Agora, quando eu colocar o em aqui na frente, aí é invariável. Não importa se é singular, se é plural, se é feminino, se é masculino. Fechou? Fechou. Então, resolvemos o problema do em anexo, que é invariável, e resolvemos o problema do anexo, que é variável. E é o que mais cai. Dessa lista aqui é o que você tem que mais saber. Só que tem outras coisas que caem aqui também. Por exemplo, o obrigado ou obrigada varia. Aqui também é variável. Aqui também é variável. Só que é variável com relação a quem? Eu vou apagar aqui e vou escrever para vocês. Obrigado ou obrigada. Obrigados ou obrigadas. Sabia que existe obrigados? Obrigadas? Como agradecimento mesmo, quando você vai agradecer alguém. Então a gente escreve o mais comum, né? Ou escreve ou fala obrigado ou obrigada. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? É uma questão de gênero, certo? Mas gênero de quem? Gênero com quem eu estou agradecendo ou gênero de quem está falando? É gênero de quem está falando. É de quem está falando. Perfeito, Natália. É isso mesmo, de quem está falando. Então, eu, Douglas, que sou do gênero masculino, quando eu vou agradecer alguém com essa palavra, eu sou obrigado a falar obrigado. Olha a redundância, né? Obrigado. Não importa se eu estou falando com um homem, não importa se eu estou falando com uma mulher, não importa se eu estou falando com um trans, se eu estou falando com um travesti, se eu estou falando com uma girafa, se eu estou falando com um papagaio, não importa com quem eu esteja agradecendo. Eu tenho que falar obrigado, porque depende do gênero de quem fala. E se você, aí, a Regiane, vai agradecer alguém, você fala obrigada, porque eu pressuponho que pelo seu nome você seja do gênero feminino. Tá bom? Aí a pessoa trans, o gênero que ela é, não importa. Não é o gênero biológico, é o gênero social, tá bom, gente? É o gênero social. Porque a língua é uma convenção social. É o gênero social. Não importa se ela nasceu. Eu ia falar um palavrão, mas não pode estar gravando. Não importa, né? Não importa. É o gênero social, tá bom? Por quê? Aqui tem uma lógica. Porque obrigado ou obrigada vem de obrigar, obrigação. O que na prática você está querendo dizer? Alguém fez algo para você, você está dizendo para ela assim, obrigado. Ou seja, o que você está dizendo?
Eu estou obrigado a retribuir ao que você está fazendo. Ou seja, eu tenho uma obrigação de retribuir ao que você está me fazendo. Então, quando você fala obrigado, você está querendo dizer que você vai retribuir aquilo que a pessoa está falando. Você tem uma obrigação agora. Por isso que é obrigado. Obrigado ou obrigadar é o particípio do verbo obrigar. Isso aqui é o particípio do verbo obrigar. Entenderam? Então é por isso que a gente fala. Aí vai ter alguém falar, mas eu falo gratidão, eu falo gratiluz, eu falo grato, eu falo agradecido. Gente, eu sei, você tem outras formas de agradecer a pessoa. Só que quando nós estamos falando da palavra obrigado ou obrigada, vai depender do gênero de quem fala. Tá certo? É isso que é a ideia. Tudo bem? Vai cair lá na sua prova, não vai cair grato, grata, gratidão, gratiluz. Vai cair obrigador ou obrigada, tentando te confundir. Tentando te confundir. Tá certo? Porque vem dessa ideia de obrigação. Eu estou obrigado a retribuir ao que você está me fazendo. Por isso que a outra pessoa ela pode falar por nada. O que é o por nada? É ela te desobrigando. A pessoa fez um negócio para você, você falou obrigado, aí ela fala por nada. Ou seja, você não está obrigado por nada. Você não tem obrigação nenhuma comigo. Você entendeu? Quando a pessoa fala por nada ou de nada. Você fala obrigado, ela fala de nada. Ou seja, você não está obrigado de nada. Você não tem obrigação nenhuma. Agora faz sentido, né? Você aprendeu isso e reproduz sem saber o motivo. Agora o motivo é esse. O motivo é esse. Por isso que as pessoas falam por nada ou de nada. É tirando a sua obrigação. Ah, não, você não tem obrigação comigo, não. Por nada. Tá bom? Essa que é a ideia. Então, entendemos também o obrigado e o obrigada. Né? Depende do gênero de quem fala, da pessoa que está produzindo a frase. E aí, ó, para você ver como é que é curioso. Se a pessoa que estiver produzindo a frase estiver falando no nome de um coletivo, porque uma coisa é eu falar em meu nome, né? Obrigado. Eu, Douglas, estou agradecendo você. Agora, imagina que eu estou aqui falando em nome da associação que eu represento. Eu represento uma associação, que é um coletivo de pessoas. E aí eu vou te agradecer. Eu posso falar obrigados. Obrigados. Se a pessoa. Você entendeu? Por quê? Porque nós somos um coletivo. E aí, coletivo é plural. É possível isso também. Tá bom? Ah, uma outra coisa que acontece com o obrigado é o contrário, né? Assim, você fala obrigado, aí a outra pessoa fala assim: não, obrigado você. A pessoa fala isso, não fala? Obrigado você. Aí você vai virar para ela e falar assim: sim, foi isso que eu falei. Eu estou obrigado. Obrigado, né? Não é isso? Se a pessoa vira para você e fala obrigado você, você fala assim, obrigado. Ela, obrigado você. Você fala, isso é isso mesmo, você está reforçando que eu estou obrigado, né? Alguma coisa. Agora, se você, a pessoa, o certo era a pessoa, se a pessoa está querendo te desobrigar, fala, não, é obrigado eu. Você fala para a pessoa, obrigado, a pessoa fala, não, obrigado eu. Obrigado eu. Tá voltando a obrigação para mim. Então, se for para tirar a obrigação da pessoa falando de volta o obrigado para ela, você tem que falar obrigado eu e não obrigado você. Tá errado você falar obrigado você. Tá certo? Ou não, às vezes tá certo. Você tá querendo reforçar a obrigação da pessoa, né? Às vezes, se você faz isso intencionalmente. Só que na prática as pessoas não fazem isso, né? As pessoas quando falam obrigado você, na verdade ela tá querendo tirar a obrigação da outra pessoa. Só que aí ela tá conceitualmente errada. Ela está, na verdade, reforçando a obrigação da outra pessoa quando ela fala obrigado você. Tá bom? É obrigado eu. E eu vejo jornalistas fazendo isso, pessoal que trabalha com as línguas falando dessa forma.
Porque é comum, né? A gente faz isso no dia a dia. Então vamos para as outras palavras, senão a gente não termina, já vai dar 9 horas. Kit. Tem pessoas que falam... a palavra kit, lembra, ela é variável. Então vai depender com quem que ela está combinando. Então, se eu disser assim, que eu estou kit com você, quem está kit? Eu. É no singular, é uma pessoa só. Agora, se eu falar que eu e você, nós estamos kites, porque nós é plural. Então, sofre variação, né? Eu tenho kit e eu tenho kits. Aqui, ó, tem um exemplo, ó. Nós estamos kits com o banco. Por quê? Quem é que está kit com o banco? Nós. E nós é plural. Então, aqui também tem que estar no plural. Certo? Incluso, inclusa, inclusos, inclusas. Então, sofre variação, tá? São palavras que sofrem variação. Nenhum, nenhuma, nenhuns também sofre variação. Vários, várias, varia, vário é menos comum. Você tem isso mais nos textos literários clássicos. Mas você também tem o singular de vários, que é variou, né? Ou variar. Mas é menos comum. Próprio, própria, próprios, próprias. Você, então, sofre variação. Essas palavras todas que eu mostrei aqui, elas são menos comuns da gente confundir, né? A gente não confunde tanto essas. Então, dessa lista toda que eu passei para vocês, as duas palavras mais importantes é o anexo e o obrigado e obrigada. E o anexo sempre tendo em mente o em anexo. Sempre tendo em mente o em anexo. Bom? Vamos para mais uma listinha. E essa listinha aqui é a última. Ah, verdade, Maurício, obrigado. A questão das gramas. Você chega... Para você ver, isso é uma concordância nominal muito comum. Você tem a palavra gramas. Gramas. Você vai pedir, vai chegar no supermercado e você quer 200. Eu já ia falar. Aí você chega no atendente ou na atendente e você fala assim, me dá 200 gramas ou você fala 200? Você fala 200 gramas ou você fala 200 gramas de mussarela, 200 gramas de presunto? Qual dos dois você fala? A grande maioria fala 200 gramas. O certo é 200. Ah, mas não existe o feminino? Sim. No feminino, gramas no feminino é o mato. É a grama que cresce no chão. Aquilo ali é a grama. Aquilo ali é o mato, é a grama. A grama do jardim. Aí é feminino. A unidade de medida é o grama. A unidade de medida é no masculino, é o grama, é o quilograma. Tá? É masculino. Então, nós temos as duas palavras. Aqui é no feminino, mas aqui é um substantivo. É um substantivo. Nos dois casos é substantivo. Só que nesse caso... Opa, desculpa, feminino. Feminino é substantivo. Mas é um substantivo que representa um vegetal. O masculino é masculino. Grama no masculino é masculino, obviamente, acabei de falar, né? Masculino é masculino, óbvio. Só que aqui representa a unidade de medida. São coisas diferentes. É a mesma coisa você falar manga e manga. Mas qual manga? A manga fruta ou a manga de camisa? É a mesma palavra representando duas coisas diferentes. E aí você tem grama e grama. Só que uma representa um vegetal, né? Uma planta,
E a outra representa um, um, uma unidade de medida. É uma mesma palavra que tem uma polissemia, significados diferentes. Tá? Só que uma vai ser no masculino e a outra vai ser no feminino. Então, a partir de agora, quando você chegar ao mercado, você vai pedir 200 gramas ou 200 gramas? Você vai pedir 200 gramas de presunto. E aí o balconista ou a balconista vai voltar para você e falar assim, 200? Você fala, não, 200 gramas de presunto. Só porque você assistiu essa aula. Só que, é claro, você não vai brigar com o balconista, você não vai brigar com ninguém, porque o uso da língua no informal é diferente do uso da língua na gramática, tá? Não vai ter preconceito linguístico, não, tá bom? Sem preconceito linguístico. Mas, se a gente estiver olhando a língua do ponto de vista formal, é 200, é no masculino, tá bom? Mas aí, Maurício, é por causa de uma origem, né? É de uma origem. Se eu não me engano, tem no dicionário aceita os dois casos, tem dicionário que aceita os dois casos, mas a origem é com C cedilha. A origem é com C cedilha, né? E aí, o logo é o mais. Isso, grama é o capim, né? A grama no feminino é o capim, né? É o capim. Tá? O mato, a planta. Não é nem vegetal, né? Reino plantia, sei lá, biologia faz tempo que eu estudei isso aí. Enfim, entendemos isso, muito bom. Obrigado, Maurício, por ter trazido esse exemplo, porque realmente é algo que a gente vê bastante aí. E por falar em bastante, e o bastante? Tem variação ou não tem variação? Depende. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Vamos primeiro para os exemplos mais simples. Nós temos o muito. O muito, se ele estiver funcionando como pronome indefinido, ele vai variar. Eu vou ter muito, muita, muitos, muitas pessoas gostam de português, porque é um pronome indefinido. Eu não dei a definição de quem são essas pessoas que gostam de português. Eu só falei que são muitas. Só que eu poderia falar que muitos homens jogam futebol, muitos, masculino, porque eu usei os homens, mas também tem muitas mulheres que jogam futebol. Então, tá vendo? Muito, muita, muitos, muitas, funcionando como um pronome indefinido, ele combina, ele concorda com o substantivo que ele está ligado. Se ele está ligado a um substantivo feminino, ele vai ser muita. Se ele está com um substantivo masculino, vai ser muito. Assim como pouco, pouca, poucos, poucas, né? Que é um pronome também que está ligado aí a alguém. A palavra meio, eu acho que é o mais importante. A palavra meio, ela pode aqui confundir, ela é uma das que mais aparece. Se o meio estiver como advérbio, ele não vai sofrer variação. Certo? Ele não vai sofrer variação. O copo está meio cheio ou meio vazio. A garrafa está meio cheia ou meio vazia. Não importa, porque aqui ela está como uma questão de advérbio. Agora, se o meio estiver como um numeral, representando um número, né? Metade, significando metade, literalmente metade, aí ele sofre variação. Eu comi, aqui, ó, comeu meia maçã. Maçã é uma palavra feminina, então aqui também tem que estar no feminino. Mas eu posso ter comido meio abacate. Abacate é palavra masculina. Então, tá vendo que funcionando como uma ideia de quantidade, aí sim ele sofre variação. Agora, se eu falasse assim, hoje eu estou meio triste. Ou ela está meio deprimida. Tá vendo aqui, ó? Triste é palavra masculina.
certo? E deprimida, palavra feminina. Só que meio continua sendo meio. Porque esse meio não quer dizer metade. Ele não quer dizer metade. Ele é um advérbio, então ele não é um numeral. Tá bom? Então é isso que você tem que tomar. Isso, ela está meio preocupada. Eu estou. Olha lá. Eu estou meio preocupado. Hoje a minha letra tá pior do que sempre, hein? Preocupado. Porque eu sou masculino. Só que eu posso dizer que ela está meio preocupada. Porque é ela. Mesmo que eu coloque masculino ou feminino, o meio continua sendo meio, palavra invariável, porque aqui ele não traz a ideia de quantidade, tá bom? Então ele está funcionando como um advérbio. Um advérbio de intensidade, tá? Então, e meio é uma das palavras que mais aparece. Aí tem gente que fala, não existe meia. Lógico que existe. Meia garrafa de café, meio copo de água, que é a metade, ou a meia, que é substantivo de você pôr no pé. Não é, a palavra é meia. Existe, tá bom? Então, você só tem que tomar cuidado com o contexto. Se ela está funcionando como um numeral, como um substantivo ou como um advérbio. Tá bom? Só, tá vendo que só também vai depender, né? Eu estou só, nós estamos sós, né? Tipo, beleza, sós. Agora, se eu falar eu estou a sós, aí tem que ser a sós. Lembra que se eu tiver a preposição, tem que ser o sós. Mesmo que eu seja eu. Eu estou a sós. Agora, se eu tirar a preposição, eu estou só. Singular, sinônimo de sozinho, né? Sinônimo de sozinho. Beleza? Então, sem o a, eu concordo. Nós estamos sós. Mesmo que não tenha o a. Tá bom? Então, sem o a, vai depender de com quem ele está relacionado, se é singular ou se é plural. Agora, com a preposição a, é sempre no plural. É invariável, tá bom? Porque aí se torna uma locução adverbial. Quando ele está sem o a, ele funciona como um adjetivo, é uma qualidade de estar sozinho, né? Então, forma um predicativo do sujeito, mas depois nós discutimos isso. Aqui é a mesma coisa, né? Alto, alta, a moça alta, é uma qualidade da moça, certo? Baixo, baixa, pessoas baixas, tá vendo? Então ela vai depender de com quem ela está ligada. Mesmo, o mesmo, se tiver ligado com um substantivo, ele varia também. As mesmas pessoas, os mesmos professores, tá vendo? Aí ele varia, tá bom? Agora, quando o mesmo tiver no sentido de ainda, aí ele não sofre variação, né? Vou passar mesmo que a prova esteja difícil. Vamos passar mesmo que as provas estejam difíceis. Tá vendo que aí o mesmo ele não sofreu variação, porque ele está no mesmo sentido de ainda, que é advérbio. Tá bom? Agora, quando ele não tiver nesse sentido de ainda, ele tiver em outro sentido, aí ele se relaciona com o substantivo que ele está ligado, aí ele tem que variar. E agora o que interessa para nós aqui, que é a palavra bastante. A palavra bastante, a mesma coisa. Se ela tiver no sentido de um advérbio, ela não sofre variação, né? Estivesse funcionando como um advérbio. Agora, se ela estiver funcionando como
pronome indefinido, né, ela for sinônimo de muitos ou muitas, por exemplo, ou se ela estiver fazendo um papel de adjetivo, suficiente ou suficientes, ou suficiente, suficiente, aí ela sofre variação. Aí eu tenho bastantes. Por exemplo, aqui, ó, havia bastantes opções. Por quê? Aqui está fazendo sentido de muitas, né? Ó, muitas opções. Havia muitas opções. Muitas não está no plural? Está variando. Então, isso daqui está fazendo o papel de pronome indefinido. Isso aqui é um pronome. Pronome indefinido. Então, se ele está no mesmo sentido de um pronome indefinido, então ele também sofre variação. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Deixa eu passar o próximo slide, fica mais fácil. Ó. Olha nesse caso aqui, ó. As crianças comem bastante no lanche da tarde. Bastante é no sentido de muito. Singular, né? Come muito no lanche da tarde. A criança come muito no lanche da tarde. As amigas são bastante queridas. As amigas são muito queridas. Então, tá vendo que no sentido de muito, no singular, aí não sofre variação. Então, nesse caso aqui, está fazendo o papel, nesses dois casos aqui, está fazendo o papel de advérbio. Advérbio como sinônimo de muito. É um advérbio de intensidade. Estou muito feliz. Estou bastante feliz. Esses são sinônimos. Tá? Agora, quando eu puder substituir por muitos, suficientes, muitas, aí ele não está fazendo o papel de advérbio. Aí ele está fazendo o papel ou de pronome ou de adjetivo. Olha aqui, ó. Já há bastantes brinquedos. Já há muitos brinquedos. Já há suficientes, já há brinquedos suficientes, né? Então, nesse caso aqui, não está fazendo papel de advérbio, então ele vai concordar com brinquedos. Então, é muitos, é bastantes, tá bom? Bastantes pessoas, olha que feio, mas está gramaticalmente correto. Bastantes pessoas foram às ruas. Muitas pessoas foram às ruas. Então, aqui está fazendo o papel de pronome indefinido. Que eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei quem são, qual o nome delas, qual o CPF delas. Então, eu coloco muitas. Ou eu posso trocar esse muitas e colocar bastantes. Fica feio porque a gente não costuma falar isso, né? A gente não costuma falar bastantes pessoas foram... A gente acha que está até errado, né? Mas não está. Bastantes pessoas foram às ruas. Não, tá certo. É sinônimo de muitas. Então, quando você trocar o nome, o substantivo, por masculino, feminino, plural, singular, e continuar sendo muito, não importa se é crianças ou se é criança, se é menino, o menino come bastante no lanche. Não mudou nada, né? A menina come bastante no lanche. Troca o bastante por muito. O menino come muito no lanche. A menina come muito no lanche. Os meninos comem muito no lanche. As meninas... Então, eu troquei o nome por masculino, feminino, singular, plural, e muito continuou sendo muito. Então, nós temos advérbio. Se tem advérbio, o bastante não pode variar. Continua sendo bastante. Agora, se a hora que eu troco brinquedos por taças, brinquedos é palavra masculina, ó. Já temos muitas taças. Já temos muitos brinquedos. Tá vendo que mudou? A hora que eu mudei do feminino por masculino, trocou. Muitos virou muitas. Opa, então não é advérbio. Se houve variação, advérbio é palavra invariável. Agora eu não quero usar muitos e muitas, eu quero usar bastante. Nesse caso, tem que variar também. Então, é bastantes brinquedos,
bastantes taças, tá bom? Porque é plural, no caso aqui é plural. Se fosse singular, ficava bastante mesmo. Tenho bastante taça. Também, aí teria que ser singular. Não, o Leandro perguntou, cadê o havia? Tá ali, né? Havia. O Leandro perguntou se esse verbo haver aqui, ele não deveria vir no plural, né? Haviam bastantes opções. Não, nós vamos ver isso na aula que vem de concordância verbal. O verbo haver existencial, sinônimo, né? Eu coloco assim, esse símbolo matemático aqui é como se fosse sinônimo, tá? Faz de conta que é sinônimo. Sinônimo de existir, o verbo existir, ele não tem plural. Ele sempre vai ser conjugado na terceira pessoa do singular. Sempre na terceira pessoa do singular. Tá bom? Então, quando for sinônimo de existir, mas a gente vai ver isso na próxima. Tá bom? Então, é por isso que não é haviam bastante opções. É havia bastante. E isso cai muito em prova. O verbo haver existencial cai pra caramba. Mas nós vamos ver isso na aula que vem. Tá bom? E é aqui, ó, que começa já no próximo slide. Então, aqui nós finalizamos a aula de hoje, que é a aula de concordância nominal. Então, resumindo tudo que nós vimos aqui, nós vimos o conceito de concordância nominal, que é quando as palavras nominais, artigo, adjetivo, pronome e numeral, concordam em gênero e em número com o substantivo. Beleza. Aí nós vimos alguns casos especiais que eu resumi aqui para nós, que é quando eu tenho dois substantivos de mesmo gênero ou quando eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes. E aí a regra que nós vimos ali. Depois nós vimos os casos especiais, que é esse que vocês têm que gravar. O menos, abaixo, alerta, você tem que gravar o menos. O menos é o mais importante aqui, é o que mais aparece em prova para nós. Mas os outros são importantes também. O anexo e o em anexo, você tem que ficar esperto com eles, que eles aparecem também para confundi-los. Obrigado, e aí aqui eu já falei do anexo, o obrigado ou obrigada, você toma cuidado com isso daí. E o muito, pouco, bastante, meio, só, e daqui o que você tem que tomar muito cuidado é o muito, né? O muito, o meio e o bastante. São os que mais aparecem, são os que mais confundem a gente. E aí, na próxima semana, nós começaremos daqui, voltaremos daqui, falando sobre concordância verbal. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Eu vou mandar esse material para vocês lá no nosso grupo e mandarei também já uma lista de exercícios para vocês irem se divertindo. Não saiu ainda, peraí. Eu vou dar um recadinho, deixa eu só parar a gravação, porque agora é um recado interno, né?